Olá, eu sou o Leandro, eu sou professor de Ciências do Sistema Municipal de Educação de Barretos. O título da aula que eu vou apresentar são as substâncias e as suas transformações. Bom, no universo que nós vivemos, existe um número limitado de algumas partículas extremamente pequenas, chamadas de átomos. Os átomos, eles se organizam formando as moléculas, que originam as substâncias. As substâncias são de extrema importância para a existência da vida. As substâncias entram tanto na composição dos seres vivos, como participam do crescimento e do desenvolvimento e da manutenção da vida, como por exemplo, todos os alimentos que nós ingerimos são compostos por substâncias. O ar que nós respiramos são substâncias. E essas substâncias, elas ficam em constantes transformações. E nessa aula nós vamos aprofundar sobre esse assunto. Bom, vamos iniciar então com algumas transformações químicas que ocorrem dentro dos seres vivos, em especial os seres humanos. Nesse slide, nós temos três fotos em diferentes fases da vida da espécie humana. A foto como feto, a foto que se encontra no canto superior esquerdo. É um feto com 11 semanas de vida. Na do meio, nós temos uma criança recém-nascida. E à direita, uma criança com aproximadamente 10 anos de idade. Percebam que há uma mudança, tanto de crescimento quanto de desenvolvimento. Crescimento se refere ao aumento de tamanho, de volume do organismo. Desenvolvimento, mudança na qualidade. Como assim qualidade? Uma criança não tem barba, um adulto tem barba. Não é só o crescimento que explica isso. Houve um desenvolvimento, uma mudança. Mudança na aspectos sexuais, físicos, por exemplo, dos seres humanos ao longo da puberdade. Isso tudo se refere a desenvolvimento. E não seria possível se não ocorresse alterações nas substâncias que compõem os organismos. Bom, para que haja crescimento e desenvolvimento dos seres vivos, é importante que haja uma fonte de alimento. Essa fonte de alimento ela foi produzida. Durante a produção, que pode ser natural ou por meio de uma indústria, ocorreram transformações. Antes de ser ingerido, tem que ser preparado esse alimento. Durante a preparação, também ocorreram transformações químicas. E, por fim, durante a alimentação, no processo de digestão, também ocorrem transformações químicas. Então, a transformação química acompanha todo o processo, desde a produção de um alimento até a metabolização, o consumo pelas pessoas e o consequente crescimento e desenvolvimento daquele ser vivo. Bom, tem muitas substâncias que são fundamentais para o nosso crescimento e desenvolvimento. Em especial agora, eu vou falar sobre as vitaminas. Vitaminas são substâncias que são indispensáveis, mas em pequenas quantidades. Nosso corpo não produz e precisamos ingeri-las a partir dos alimentos, de fontes externas. Nesse slide, eu vou falar um pouco sobre a vitamina A. Essa vitamina ela pode ser encontrada em vários alimentos, como por exemplo leite, derivados do leite, como queijo, na manteiga, na gema do ovo, no pimentão, no mamão, em cenouras, em verduras escuras de um modo geral. E quais são as principais funções da vitamina A? Qualidade da visão, crescimento dos organismos e no que se refere aos trabalhos do sistema de defesa, ou seja, o sistema imunológico. Um grupo de vitaminas muito importante também é o do complexo B. O complexo B integram o complexo B as vitaminas B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 e B12. Bom, essas vitaminas nós podemos encontrar em diversas fontes nutricionais, em diversos alimentos, como por exemplo cereais integrais, nas leguminosas, como por exemplo feijão, soja, grão de bico, lentilha, ervilhas, entre outros. Podemos encontrar também no alho, na cebola, em peixes, em outros animais aquáticos, como crustáceos, em ovos, em carnes magras e leite. Agora, dentre outras várias funções que esse complexo executa nos organismos, podemos destacar a formação de glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. Glóbulos vermelhos ou hemácias são células responsáveis por transporte de gases no nosso sistema circulatório no sangue. Transporte de gases como, por exemplo, oxigênio dos pulmões até as células. Gás carbônico no sentido contrário, das células até os pulmões.
Glóbulos brancos são células de defesa do nosso corpo. Manutenção do sistema nervoso, muscular, digestório, cardiovascular e produção de energia, entre outras funções. Outra vitamina muito importante, vitamina C, que podemos encontrar em várias frutas, principalmente na acerola, na laranja, no limão, no abacaxi, goiaba, maracujá, tomate, morango e brócolis. Principais funções: qualidade dos ossos, preservação dos ossos, dos dentes, das gengivas, dos vasos sanguíneos, e tem uma função muito importante na cicatrização e no sistema imunológico do modo geral, que é o sistema de defesa do nosso organismo contra agentes causadores de doenças. Outra vitamina muito importante, vitamina D, que podemos encontrar principalmente em leite e em ovos. Principais funções: qualidade dos ossos e dos dentes. E no processo de coagulação do sangue, que tem a ver com estancamento de sangramentos por ocasião de cortes, de ferimentos. A vitamina E também ela pode ser encontrada em vários cereais integrais, em amêndoas, em nozes, tanto no óleo de milho quanto no óleo de soja e germe de trigo. Algumas funções: retardamento do envelhecimento, contribui com o sistema imunológico das pessoas e prevenção de doenças vasculares ligado com a circulação sanguínea. Bom, vamos falar um pouco sobre a solubilidade das vitaminas. Nós temos dois tipos de grupos de vitaminas. As que são solúveis em água, se dissolvem em água, e as que são solúveis em lipídios, se dissolvem em lipídios. Bom, mas o que é um lipídio? Lipídio podem ser ceras, óleos, gorduras, graxas. Então, da mesma forma que o açúcar ou sal ele se dissolve em água, as vitaminas do complexo B e C também se dissolvem em água. Então, essas vitaminas seriam o soluto. O solvente seria a água. E a lipossolúvel? O soluto seria a vitamina A, D, K e E. E o solvente seria um lipídio, como por exemplo óleo. E qual o significado disso? O nosso organismo precisa de vitaminas. O nosso intestino só absorve essas vitaminas se estiverem dissolvidas naquilo que é conveniente, como por exemplo, nós só absorveremos pelo intestino a vitamina do complexo B se for ingerida juntamente com água. O que geralmente acontece, porque nos alimentos que têm essa vitamina, geralmente já tem água. E uma vitamina A, por exemplo, D, K e E, não será ingerida pelo intestino se não tiver dissolvida em óleo. Isso acontece nos alimentos diários nossos, como por exemplo o leite, que tem a vitamina D, já tem gordura. Quando comemos alimentos ricos em vitaminas, juntamente com arroz, feijão, outros alimentos que já tenham óleos, facilita a absorção pelo intestino. Atualmente, nós vivemos num mundo com aproximadamente 7,7 bilhões de pessoas. É uma população mundial muito grande, com pessoas com necessidades de consumo, tanto de alimentos, de objetos, de móveis, de roupas. Essa necessidade de consumo, se for atendida com a produção a partir da utilização de recursos naturais, a natureza não daria conta. Então é importante que os processos tecnológicos, que as sociedades desenvolvam tecnologias para que produzam em laboratórios as substâncias ao invés de retirar diretamente da natureza. Nós temos alguns exemplos muito comuns, como por exemplo, muitos medicamentos não são extraídas substâncias das plantas. Em laboratório já é possível produzir esse princípio ativo. Vitamina C é um exemplo. Sacolas plásticas biodegradáveis, não feitas mais a partir do petróleo, que é um recurso natural escasso em muitas regiões, extremamente poluente, danoso ao meio ambiente. É possível fazer sacolas a partir de materiais, de substâncias biodegradáveis. Então, qual que são as vantagens de produzir substâncias em laboratório para substituir essas substâncias que são removidas diretamente de recursos naturais? Obter grandes quantidades dessa substância não compromete o recurso natural que ela vai ser retirada. Reduzir o tempo de custo de produção. Tem muitas substâncias produzidas em laboratório que é muito mais rápido a produção do que a sua extração diretamente de fontes naturais. E a geração de conhecimento científico
a partir do processo de produção dessa substância. Pode ser utilizado para a produção de outros tipos de substâncias que dê conta, que atenda outros ramos, outras áreas do conhecimento. Como vimos no slide anterior, não é adequado tirarmos substâncias de interesse da população, das sociedades, diretamente da natureza. O interessante é a produção em laboratório ou industrial dessas substâncias para não degradar tanto o meio ambiente, não comprometer a biodiversidade de espécies de várias áreas. Mas, para a produção dessas substâncias em laboratório ou na indústria, é importante que ocorram processos com transformações químicas. Tudo bem. Transformação química, ela consome energia. Para consumir energia é importante um combustível. Combustível, do modo geral, é poluente, como por exemplo gás natural, ou outros combustíveis derivados do petróleo, como gasolina, querosene, carvão mineral, todos são altamente poluentes. Qual seria a alternativa, então, para minimizar, para diminuir os impactos ambientais e na biodiversidade do mundo a partir da produção industrial ou laboratorial de substâncias de interesse da sociedade? Bom, dar preferência ao consumo de matérias-primas sempre renováveis, dar preferência às transformações químicas que consomem menos energia e escolher e desenvolver processos que não gerem resíduos ou, caso produzam, que a quantidade seja mínima e preferencialmente não tóxica. Com esses processos industriais, laboratoriais, de produção de novas substâncias, foi muito importante na medicina, principalmente na produção de medicamentos, o que fez aumentar muito a expectativa de vida das populações de várias regiões do mundo no último século. Algumas descobertas, como por exemplo antibióticos e vacina, aumentou muito, foi muito eficaz na prevenção de doenças e até mesmo no seu tratamento. Os hábitos, os comportamentos das pessoas são determinados pelo tipo de tecnologia no qual a sociedade que a pessoa vive tem. Já pensaram como que seria a vida sem esses celulares? Como que seria a comunicação com as pessoas? Bom, deveria ser adotado outros hábitos, como por exemplo carta por correspondência, ou ir diretamente até a pessoa. Então, a invenção, a tecnologia determina o comportamento. Imagine que não chegasse água de abastecimento público pela torneira. A pessoa ter que diariamente ir atrás de água, tanto para preparar o alimento, para tomar banho. Nessa figura, nessa tabela, nós temos algumas invenções que modificaram completamente a forma da sociedade se organizarem. Tem tanto o ano da descoberta quanto o início da comercialização. E iniciando a comercialização não significa que a população pode ter acesso a isso. Em muitos casos, muitas tecnologias e invenções são tão caras ao ponto de poucas pessoas terem acesso. Então, a invenção fotografia, ela foi descoberta em 1872 e a comercialização se deu em 1838. Inseticida DDT, que atualmente está proibida em grande parte do mundo, é altamente nocivo para o meio ambiente e para as pessoas, para a biodiversidade do modo geral. Ele foi descoberto em 1873 e o início da comercialização se deu em 1939. Raio-X, muito utilizado na medicina para fazer imagens dos organismos, foi descoberto em 1895 e iniciou a comercialização já no ano seguinte. Antibióticos, em 1910, iniciou a comercialização em 1940. O nylon, em 1927, a descoberta e a comercialização em 1939. Os celulares, a descoberta em 1973 e o início da comercialização em 1983. O notebook, descoberto em 1981 e o início da comercialização em 1990. Bom, esse era o conteúdo que eu gostaria de ter transmitido. Espero que tenham gostado e bons estudos a todos.